O que Reich e Lowen, eles dizem, né? Que na verdade a imaturidade sexual é marcada pela busca do desempenho sexual, ou seja, tanto para homens quanto para mulheres, o ser humano vai começar a sua vida sexual olhando para o desempenho sexual. E o que eles dizem sobre desempenho? Para o homem vai ter uma característica, para a mulher uma peculiaridade que eu já vou falar, mas que em geral tem a ver com ser aprovado pelo outro, proporcionar prazer para o outro. No caso do homem tem a ver com tempo de ereção, tem a ver com potência sexual, tem a ver com fazer o outro atingir o orgasmo ou não, e que a maturidade sexual, veja bem, começa a acontecer quando a pessoa começa a parar de fingir. Que tal? E começa a trazer a verdadeira angústia de se expressar e de expressar a sua necessidade de afeto e de manifestar o seu afeto através da sexualidade, tá? Isso é quem? Isso é William Reich e Lowen. Agora a gente vai trazer um pouco do que vocês compreenderam aqui sobre o que é o feminino ferido para essa compreensão da experiência da própria sexualidade relacionado a bancar a própria identidade num sentido muito profundo. E própria identidade não é gosto disso ou gosto daquilo. A própria identidade é quem eu sou, como é que eu manifesto a minha fome de amor, tá? Não é gosto desta posição ou gosto daquela posição. Então, o que acontece no início da sexualidade feminina? Pensa que a mulher, no início da sua vida sexual, isso a gente, para as tecelãs aqui, isso vai fazer muito sentido, porque vocês já estudaram bastante esse início do romper com o feminino, da mulher ficar ferida, machucada. Então toda mulher começa a sua jornada rompendo com o feminino e se identificando com um modelo masculino. Então esse modelo masculino é um modelo fálico, é um modelo para fora, é um modelo de fazer. É um modelo de poder. E a mulher, ela começa a desenvolver a própria sexualidade sentindo muito prazer em se sentir desejada. E isso inicialmente para ela basta. Então, para ela, a relação sexual, o início da vida sexual dela, onde ela começa a se perceber desejada, ela não faz distinção na cabeça dela do ser amada e ser desejada, porque o ser desejada para a jovem mulher é uma promessa de que ela será amada. Então a sexualidade para ela é uma moeda de troca, onde ela fala, é muito legal esse homem ser louco por mim, então tudo que uma jovem mulher quer é que esse homem seja louco de desejo por ela, porque isso significa uma promessa para ela de que ela será amada. Então, inicialmente, essas mulheres que respondiam à minha pesquisa lá atrás, dos seus 20 anos, quando se diziam maduras sexualmente, elas estavam querendo dizer que elas eram boas de cama, que elas curtiam as coisas e que elas, enfim, sabe? Que era tranquilo. E que elas se satisfaziam com a ideia de ser desejada. Então, ser madura sexualmente é isso, eu me sentir o máximo e pronto. Algumas mulheres, por causa de ter um pouquinho mais de conhecimento do próprio corpo, etc, etc, atingiam um orgasmo físico, porque o orgasmo pode ser além do físico. Ou seja, sabiam gozar. E então, imagina, então eu sou mais do que madura sexualmente. Porque afinal de contas eu sou tudo isso, eu sou esse furacão. Ele falou pra mim que não tem ninguém melhor do que eu. E além de tudo, de vez em quando eu gozo, imagina, olha, pode botar a nota 10 aí no meu nível de maturidade. Então essa é a cabeça de uma jovem mulher, porque psiquicamente ela se satisfaz com a fantasia do poder de provocar o desejo no homem.
Esse é um primeiro estágio. Então quer dizer que toda mulher nasce sexualmente com a fantasia de poder relacionado à sexualidade. E isso é o caminho mais longe do que vem a ser a plenitude da sexualidade de uma mulher. Qual que é o objetivo da sexualidade? Ser um meio de integração físico, emocional e, quem sabe, espiritual. Então, a sexualidade pode viabilizar essa integração. Porque veja que essa jovem mulher, que é a nossa heroína, que mora na cabeça, ela tem uma excitação a partir da fantasia. Então, ela, não é que ela tá fingindo, ela tá curtindo mesmo aquela ideia de falar, uau, eu sou o máximo. Ela tá encantada com ela mesma, com o poder que ela está experimentando dela. Aonde está essa sexualidade? Na mente. Ela está na fantasia. Então, a maior parte das pessoas, veja bem o que eu vou falar, tanto homens quanto mulheres, eles vivenciam a sexualidade numa parte do corpo e na mente. Ou seja, por isso as fantasias sexuais. Porque a mente vai precisar criar uma fantasia, um quadro que ninguém conversa sobre isso, para que a pessoa se autorize a ter um orgasmo físico e aí com o estímulo certo, no lugar certo no corpo, esse orgasmo acontece e ponto. Então o que acontece? Existe um contato no corpo ali e cada um dentro da sua própria mente vivendo a sua própria coisa. E aí acabou. Isso é o que a maioria vive, tá? O que o William Reich e o Lowen vão propor? Gente, mas não dá pra gente botar alma pra participar disso? Aí entro eu falando, mas e o feminino ferido? Como é que vai fazer? Por quê? Porque a alma é tudo isso que vocês já aprenderam. O feminino ferido carrega todas essas dores, etc. E o que acontece quando a nossa alma tá cheia de dor? A gente não quer que a consciência encoste lá. Tá? A gente não quer. Então, a nossa consciência fica desconectada daquela dor que tá lá. Por quê? O que acontece aqui? A alma, quanto mais dor ela carrega, mais ela contrai. E a experiência do prazer deveria ser, pelo menos, expansão. Então, veja, sexualidade, expansão. Alma ferida, feminino ferido, contração. Como é que funciona isso daqui? Aqui entra sadomasoquismo. O quanto mais dor tem dentro de uma alma, maior será a preferência e a capacidade de atingir o orgasmo via dor, ou via algum tipo de culpa, ou via algum tipo de punição, ainda que seja uma fantasia. Nem todo mundo precisa usar chicotinho, mas na fantasia existe esse caminho sombrio que não autoriza o prazer e a expressão do próprio desejo. Qual que é a grande questão aqui? Que a sexualidade precisa passar por um processo de maturação. Isso aqui, esse primeiro momento da sexualidade humana, que é uma sexualidade infantil, ele vai tratar do quê? Da nutrição da alma, tá? E não do estímulo de pontos de prazer, vai tratar da nutrição da alma. Então, o que acontece com a maior parte das heroínas? Elas vêm bastante desnutridas, porque esse feminino ferido vai passando de geração em geração e as mulheres vão cada vez mais se distanciando do feminino. Então as mulheres tudo quer ter filho, mas depois que elas têm filho, elas dão para outra pessoa nutrir, porque elas querem vencer no mundo dos homens, no valor dos homens. E aí essas crianças vão ficando o quê? Desnutridas emocionalmente, porque essas mulheres não conseguem viver presença emocional, porque estão profundamente feridas, vivem na mente, vivem para fora, vivem caçando, etc. Caçando tudo, caçando sustento, caçando reconhecimento, caçando alguém para nutri-las, enfim. E essas crianças vão crescendo desnutridas e aí desenvolve o mesmo padrão. E essa jovem mulher heroína vai lá começar a sua vida afetiva e sexual e vai cair nessa fantasia de poder, etc. E até que
ela resolve se casar. Então, finalmente, teoricamente, o plano deu certo. Homens que estão aí, maridos, é o seguinte: qual que é o plano inconsciente da heroína? Eu vou viver essa sexualidade essa sexualidade mentirosa, até casar. Depois que casou, ela entra dentro de um outro processo dentro dela, que é o quê? Agora eu arranjei uma fonte de amor. Isso tudo é inconsciente, tá? Agora eu arranjei uma fonte de amor e vou ser compensada da nutrição que me faltou. Ou seja, a partir do momento que ela adentra um patamar onde ela acredita que ela tem uma segurança emocional, naturalmente ela vai precisar começar a passar por esse processo de maturação psíquica. Ou seja, casou, ela volta a ser criança e começa a querer o quê? Nutrição. Não é que ela enganou o moço, não é isso, ela não sabe que acontece isso. Mas na hora que ela atinge a segurança, que ela nem sabia que ela queria, essa libido faz o quê? Desaparece. Para a maioria que casa num modelo mais convencional, que é casa, tem filho e tudo mais, isso fica meio disfarçado no meio da história, porque não é que ela não tem libido, é que ela tá grávida, é que ela tá com dor, é que ela tá com isso, é que ela tá com aquilo, e aí tem o bebê, e aí tem a amamentação, e aí vai todo mundo fingindo que não tá vendo que tá acontecendo aquilo. Entendeu? E ela fica sozinha naquele lugar falando: meu Deus, eu amo meu marido, mas eu não quero transar com ele. O que eu vou fazer? E aí ela faz o quê? Ela já fingia mesmo, fingia um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai fazer diferença. Aí ela segue dando uma fingidinha. Por que que as mulheres fingem? Homens, preste atenção. Porque, olha que eu vou falar daquelas coisas que ninguém quer ouvir, mas que eu tenho coragem de falar. Por que as mulheres fingem? Porque acaba mais rápido. Ou seja, as mulheres inconscientemente aprendem rapidinho qual que é o mecanismo da fantasia do querido. E ela já fala: bom, já sei que se eu falar isso em tal hora, se eu fizer assim, se eu fizer assado, ele goza, e aí pronto, acabou, vamos dormir, assunto encerrado, ele fica uns 3 dias sem mexer o saco. Entenderam? É isso. Essa é a verdade. Só que qual que é o problema? O problema é que uma mulher se sente profundamente sozinha dentro disso. Aí ela pensa: será que eu tenho algum problema? Mas eu não posso falar isso pra ninguém, porque as pessoas vão pensar o quê? Que eu sou menos mulher. Eu não quero que ninguém pense que eu sou menos mulher. Maridos, é o seguinte: vocês que estão me ouvindo, vocês que ouvem a voz da verdade, para facilitar a conversa de vocês, eu vou dar uma dica. Você vai falar pra sua mulher assim, ó: você não precisa falar nada. Eu só vou perguntar pra você: é verdade isso? Se você ficar quieta, eu vou entender que é. E aí, a partir daí, vocês vão se olhar nos olhos pela primeira vez. Um casal que consegue chegar numa verdade nesse nível é uma grande conquista. Eu falo pra você dos meus anos de consultório e de aconselhamento com mulheres. Isso é utopia. A maior parte das mulheres demora pelo menos uns 2 anos de terapia para falar: pelo amor de Deus, minha filha, para de fingir. Pelo menos, se você não consegue nem falar a verdade, só para de fingir. Por que que os homens, eles meio que desconfiam? Mas o grande problema é o seguinte: que a mulher, essa jovem heroína, veja que a grande maioria das vezes o problema não é a esposa, o problema somos nós todas. Nós todas que concordamos com essa mentira. Você entende? Com essa sexualidade da escada. Alguém pode parar com um homem e falar: uma mulher não goza na escada. Por favor, Hollywood está mentindo. Não existe. Não existe isso daí. A sexualidade da mulher não é isso. Por favor. Só que o que acontece é que Hollywood diz que a mulher goza na escada, goza de pé, goza no elevador. O cara fala: uau, eu vou fazer isso. E a gente, jovem, fala: eu que não vou dizer pra ele que não, né? Porque afinal ele tá achando que, uau, a nossa relação é sensacional. Então, os homens são educados por todas as mulheres. Porque as mulheres competem.
umas com as outras. Veja, essa primeira sexualidade de competição, de, como é que chama? Acasalamento, ela não sustenta um casamento. A gente não consegue viver um casamento feliz com essa dança do acasalamento. Você entendeu? Tem que acasalar de uma vez. O negócio tem que mudar, a gente tem que conseguir passar para um outro nível. Então, veja que o orgasmo, gente, verdadeiro, né? Ele pode proporcionar que a alma coloque para fora dores, que a alma solte uma contração de medo de uma vida inteira. Medo do quê, Dani? Medo de manifestar quem eu sou. Medo de deixar as pessoas conhecerem a minha vulnerabilidade. Medo de eu mostrar o quanto eu quero ser amada e não ser aceita. Gente, o zero absoluto da cura do feminino ferido é começar a admitir o que sente. É conseguir bancar. Olha, eu te amo. Eu não sabia que eu tava fingindo, eu achava que era normal, que a gente ia passar por um outro nível sozinho. Eu não sei como chegar nesse outro nível. Eu me sinto sozinha. Eu tenho medo do que vai acontecer na sua relação, na nossa relação, se eu deixar você me conhecer de verdade. Então, o que eu quero que você pense aqui, depois que a mulher começa essa jornada de maturação, a sexualidade é como se fosse o pudim. Mas a verdade é que ela quer arroz e feijão. Ela quer segurança. Ela quer o aconchego. Ela quer colo. Ela quer esse processo, essa parceria profunda, e ela quer começar a experimentar algo. Então, qual que é a grande questão, gente? A cura, veja bem, gatinhas manhosas, a cura do feminino é ser conduzida. Imagina que é uma dança, tá? Imagina que é uma dança. Inicialmente, a sexualidade, o acasalamento, é meio que uma competição. É uma caça, essa dança. Só que no processo de maturação, um homem se torna mais homem quando ele conduz a dança. E uma mulher se torna mais mulher quando se deixa ser conduzida na dança. Então, aonde que vai chegar a cura do casal? É quando essa mulher consegue falar para esse homem, olha, a verdade é que eu não sei, eu não conheço a minha sexualidade, não é que eu não sei onde aperta, onde é a campainha, não é isso. A questão é que eu não conheço profundo, eu não sei o que eu posso viver. A maior parte dos casais tem aquela dança, começa assim, começa assado, põe a mão aqui, não sei o que, 11 minutos, acabou. E não tem muito uma coisa do se conhecer de verdade, do vivenciar uma experiência nova de verdade, não é de, vamos tentar agora desse jeito, olha, põe a perna aqui. Não é isso. É o encontro de almas, de deixa eu levar você num lugar dentro de você que você não conhece. É a mulher confiar neste homem para que este homem transforme ela numa mulher. Então, o que acontece com a maioria das mulheres, e a gente trata isso bastante na Tecelã. No primeiro momento, essa mulher é a heroína. Então, ela é o poder. Ela é gostosa, ela é sexy, ou ela é a donzela desprotegida, ou ela é a amante. Ela é a mente. Ela não tem corpo e ela acha muito divertido porque ela tá encantada com ela própria. Aí ela passa para um outro nível do relacionamento, às vezes um casamento, que seria a coisa mais bacana, porque daí existe um compromisso que pode ajudar os dois a passar pela dor deste processo de maturação, porque dói e é muito difícil, e nesses relacionamentos onde ninguém tem compromisso com ninguém passa dessa etapa, tá? Porque a mulher tem uma necessidade maior de passar dessa etapa, e o homem, se ele continuar sem saber, né, na imaturidade, sem saber que só tá bom pra ele vai seguindo e vai trocando a querida e tá tudo certo. Entendeu? Então, complica. Só que o que acontece? Que essa mulher chega uma hora e engravida. Ela engravida. Bom quando é dentro de um casamento,
dentro de um relacionamento com esse homem que vai ficar com ela, mas nem sempre é assim. E ela engravida. E aí, o que acontece com a libido? Nossa, foi para Marte, acabou. Por quê? Porque existe dentro dela essa necessidade de nutrição e aí ela começa a se nutrir do vínculo simbiótico. Então ela não quer mais, simplesmente não quer mais. E aí entra todos os... Eu tô com dor disso, tô com dor daquilo, tô com dor daquilo outro, tô com isso, tô com aquilo outro. E aí ela se identifica completamente com a mãe. Então ela se torna mãe do bebê, se nutre desse vínculo e dessa dependência desse bebê, tenta compensar o marido porque ela morre de culpa. Então é aquela coisa do finge que tá dormindo, vai dormir antes, vai dormir depois, e fica nessa caça de cão e gato dentro de casa, tentando empurrar com a barriga, que não tá rolando, que não tá acontecendo, e que não sei o que é esse problema, e que é aquele problema, e que é cistite, e que é não sei o que mais, que não sei o que mais, pra não ter essa conexão, só que daí ela precisa compensar, então ela vira mãe dele. Mãe do bebê e mãe dele. Fala, olha, eu não vou ser sua mulher, mas eu vou ser sua mãe, que tal? E a maior parte das mulheres só chega até aí e acabou, assunto encerrado. Porque não sabe sair desse lugar, entendeu? Porque como é que sai desse lugar? Só com maturação psíquica. É isso que eu bato aqui na cabeça de vocês, falando, gente, a cura do feminino ferido está na maturação psíquica. Tem que ir amadurecendo. Não há ritual de lua, não há ritual de tantra, não há nada disso que resolva. Não resolve. Não resolve. O que resolve? Maturação psíquica. Para que uma mulher possa bancar, suportar a experiência de ter prazer verdadeiramente sendo ela. Não é aprendendo a gozar fisicamente, aperta aqui, aperta ali. Mas gozar da identidade, ter prazer na própria identidade.